Estamos entrando ao vivo aqui. Estamos aqui na guarda da entrada do pessoal. Olá, Isabela, irmã Carmélia, João Paulo entrando. Seja bem-vindo, meu irmão. Nilbert, Bianca, ei Dani, sei que Dani Baroni adora esse assunto. Juliana, Físio. Liliane, Jace e Paulo, Isabela, Abude. Eu já falei, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo ok aí com a transmissão? Ivan e um especialista de Apocalipse. Acho que tá no teu. Eu entrei no da igreja. Entra no teu. Pessoal, uma pergunta aqui. Eu tô no meu ou eu tô no da igreja? Porque Rossana tá dizendo que eu tô no meu, que eu não tô no da igreja. Apareceu. Hanna, Denison Santos, Nilbert. E que bom, hoje a turma tava esperando, né? Tava animada aí, né? Dessa vez a gente não conseguiu organizar a infraestrutura para ter a interpretação para Libras. Porque como eu vou dividir a tela aqui já com o pastor Afonso, que é nosso participante hoje, a gente não conseguiu desenvolver uma forma de dividir com 3, né? Mas a gente vai aprender a fazer isso aí com o tempo. A gente tentou aprender hoje, viu que só dava pelo YouTube, não dava pelo Instagram. E como as nossas lives são no Instagram, a gente vai ter que aprender uma maneira de fazer isso, né? Mas bem, tema hoje, inspirado por esses sinais do final dos tempos, nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, o sermão profético de Jesus, a teologia paulina lá de Tessalonicenses sobre o arrebatamento e a volta de Cristo. E para falar desse assunto, eu estou chamando aqui o pastor Afonso. Vou pedir aí para ele, que deve estar me ouvindo, enviar o convite. E eu vou já colocar ele aqui para a gente ter essa a honra de ter o pastor Afonso. Alguém que, desde quando eu me converti, eu já conheço o pastor Afonso sendo um estudioso, um investigador dos sermões e das mensagens proféticas e apocalípticas. Talvez um dos sermões mais antigos que eu me lembro do pastor Afonso é ele pregando uma série de sermões no livro de Daniel. Então, ele é alguém que pode mandar a pergunta já, Vanilson. Vanilson está perguntando aqui. Afonso, vamos ver se vai dar tudo certo aqui na entrada, tá? Então podem mandar pergunta, viu? Eu vou pedir para a Rossana. Oi, pastor Afonso. Oi, Rafael. Estou aqui aprendendo, viu? Seja bem-vindo, pastor Afonso. Obrigado. Aqui nesse nosso encontro para bater um papo sobre Apocalipse. E eu sei que o senhor é um apaixonado pelo assunto, alguém que muito interessado, né? Sempre foi muito interessado pelo estudo de Apocalipse. Exato, Rafael. A gente tem essa vontade de aprender mais sobre o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Não sei se vocês estão escutando bem. Não, tô ouvindo bem, sim. Bem, tá tudo ok, não é? Rafael, eu vou... Tem um texto, eu não sei se eu já posso começar a falar. Pode. Mas tem um texto que para mim é muito importante, é Jesus falando. Esse texto, a gente precisa ler mais esse texto. Eu vou ler esse texto para nós, ele falando da volta dele do arrebatamento. Aqui não há dúvida, é tão claro, ele falando do arrebatamento. Presta atenção. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, a grande tribulação. O senhor está lendo qual é o texto, pastor Afonso? É Mateus 24, a partir, Rafael, do verso 29. São 3 versículos. Repara como é muito claro. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele aparece visível, visível, todo olho verá. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, assim como ele foi visto, e vai pousar no Monte das Oliveiras. Ele vai voltar visivelmente. E verão o Filho do Homem, não é em secreto, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todo olho vai ver. E ele enviará, agora sim, olha, presta atenção. E ele enviará os seus anjos com grande clangor, os quais reunirão os seus escolhidos, os crentes, meu irmão. Quem não nascer de novo não vai estar incluído aqui. Vai reunir os seus escolhidos dos quatro ventos, isto é, de toda a terra, de todas as extremidades da terra, de uma outra extremidade dos céus. Então, aqui está claramente ele vindo visivelmente e ele arrebatando a igreja quando ele voltar, levando os seus escolhidos até a nuvem. O da nuvem ele traz e desce à terra e vem para a terra. Esse texto, Rafael, é muito claro. Se eu pegar outros textos, eu vou deixar que perguntem, vai dizer a mesma coisa, claramente, claramente. Agora, tem algumas nuances que precisam ser melhor esclarecido, tá certo? Eu também concordo. Eu também tenho minhas dúvidas em alguns detalhes, né? Mas eu vou deixar que perguntem e eu possa responder. Esse texto, para mim, ele é muito claro. É Jesus falando. Pastor Afonso, o senhor começou dizendo, já aqui, de maneira bombástica, aqui no começo da nossa transmissão aqui, o senhor, então, acredita que não há arrebatamento às ocultas. Eu vou tentar colocar de uma maneira que o pessoal entenda. Aquele filme e aquele livro, Deixado para Trás, o senhor conhece bem, né? Isso. Eu assisti, conta uma história de que vai estar o cara dirigindo, o piloto de avião, aí, de repente, vai sumir o piloto de avião, vai sumir o que está dirigindo o carro. Cai avião. E que avião cai. Então, a Bíblia, segundo o seu entendimento, a Bíblia não conta desse arrebatamento oculto da igreja. Aonde é que está isso? Oculto. Okay. Eu não conheço. Eu não conheço esse arrebatamento oculto. Toda vez que eu leio falar de arrebatamento, está falando desse texto aqui. É a mesma coisa. É o texto que Jesus fala de Mateus 24. Esse texto aí, eu tenho certeza que eles tiram lá de 1 Coríntios, Paulo falando. Paulo está falando de mistério, como aqui também é mistério a volta dele. Paulo não está falando que foi contado um mistério para Paulo, só para ele. Paulo não está dizendo, ali naquele texto, muita gente diz que quer dizer que aquele mistério foi um mistério só para Paulo. Não. Paulo conta ali um mistério. Essa palavra tem que buscar lá no original, Rafael. Tu que é um estudioso, tu vai ver que não quer dizer um mistério que foi dito só para Paulo. Tá entendendo? É um mistério. A volta de Jesus é um mistério. O arrebatamento é um mistério. Não é? A conversão é um mistério de Deus. Então, nesse sentido, não é no sentido que foi contado para Paulo. E ali diz que Jesus vai, do mesmo jeito, ele vai chegar e vai... Ele está falando desse episódio aqui. Ele está falando, aquele texto, não fala que foi oculto. Essa palavra não tem lá. Entendeu? A palavra, ele está contando o mesmo fato que está escrito aqui. Eu tenho aberto aqui o mesmo fato que eu vou ler, que é o mesmo texto de Mateus 24, que está lá em 1 Tessalonicenses, quando Paulo vai, o próprio São Paulo, ele vai falar, ele diz o seguinte: o Senhor, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, mesma coisa. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, olha esse detalhe. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos por quê? Os que ficarmos na grande tribulação, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a mesma descrição de Mateus 24.
É a mesma É, descrição de Mateus o texto que o 4. senhor está lendo é o de Tessalonicenses, né? É, exato, Rafael. Capítulo 4, verso 16 a 18. Uhum. Esse texto narra a mesma coisa desse texto aqui. É Sim. interessante a gente falar de tribulação, porque tem uma teoria que diz que a grande tribulação é só para os judeus. Essa palavra tribulação, Rafael, tu que gosta muito e está certo, sabe mais do que a gente, essa exegese das palavras. Então, essa palavra tribulação, ela é a mesma palavra tríplice, uma palavra assim, Rafael. Tanto faz na tribulação que nós temos no dia a dia, como a tribulação, Paulo falando para Barnabé, importa que nós entremos no reino de Deus com muita tribulação. Essa palavra tribulação, 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 a grande tribulação é a mesma palavra. Só que nessa tribulação dos últimos dias, dos últimos 3 anos e meio, vai ser imensa, como nunca houve na face da terra. Mas também é a mesma palavra, tribulação, tríplice, é uma palavra mais ou menos assim. Não é uma outra palavra. Então, essa tribulação, a igreja primitiva passou pela grande tribulação, a igreja primitiva e todos os pais da igreja nunca falaram em arrebatamento oculto. Isso é uma coisa do século XVIII, por um homem. Isso foi uma revelação por uma mulher, uma criança. Olha só, Rafael, uma criança recebeu uma revelação chamada Elizabeth MacDonald. MacDonald já era importante nessa época, viu? Mas não é, o nome dela era Elizabeth MacDonald. Uma criança. E uma Bíblia chamada Scofield colocou essa revelação de um arrebatamento oculto. Aí vem esse filme. Mas, rapaz, mas isso popularizou de uma maneira grandiosa. Não é? E eles têm argumentos também, eu não estou aqui querendo fechar esse assunto. Eu faço questão, eu leio muito, principalmente o que tu gosta, Rafael, é muito interessante. O pré-tribulação, o pós-tribulacionista. Pré-milenismo histórico. História, exato. A igreja passa pela grande tribulação e vai ter o milênio. E também é muito interessante essas duas escolas. Essa pré que não passa pela grande tribulação, eu não vejo na Bíblia. Quando eu vou para Apocalipse 7, 13, 14, está dizendo, Senhor, quem são esses que estão vindo? São os que estão vindo da grande tribulação. Apocalipse 7, 13, 14. Apocalipse 12, os 2 últimos versículos, a besta vai perseguir agora os que são cristãos, que dão testemunho da palavra. Ela perseguindo a igreja. Apocalipse 12, os últimos versículos. Os que foram deram a vida por Jesus, os que têm o sangue do Cordeiro. Quem são esses? São os cristãos, os crentes. Então, toda ela, eu encontro lá na grande tribulação, eu encontro a igreja participando da grande tribulação. Eu não tenho aqui evidência para mim de que a igreja não passa pela grande tribulação. Entendeu? Essa é minha maneira de ver isso aí. Eu não tenho suporte bíblico. E toda a igreja reformada, o Agostinho de Hipona, todos os grandes teólogos do mundo são a favor dessa teoria. Essa nova teoria aí de 100 anos para cá é muito interessante. Tomara que seja, né? Tomara. Torna o arrebatamento mas de fato, uma leitura natural, por exemplo, do sermão profético de Jesus em Mateus 24, Marcos 13, essa ali, né? A gente vê Jesus, quando Jesus conta essa história, sem usar figuras de linguagem, sem usar linguagem apocalíptica, né? Falando de maneira clara, através de um discurso, ele vai contando que haveria, ele começa contando que haveria a tomada de Jerusalém no ano 70. Depois ele já estende a história, dizendo que haveria uma tribulação muito maior do que essa, que seria a grande tribulação. E lá ele fala de guerras, de fome, de perseguição. Ele mesmo fala de perseguição, de avanço do evangelho. O evangelho seria pregado até os confins da terra. Mas nenhum lugar no sermão de Jesus ele diz que a gente seria tirado desse momento, né? Não fala. Isso aí eu não tenho aqui na Bíblia. Mesmo esse texto de 1 Coríntios, capítulo, eu não vejo. Eu não vejo argumento. Tem um versículo que eles gostam de usar.
É interessante esse versículo, que está naquelas cartas para a igreja, lá para a igreja de Filadélfia. Ele é 3, parece que é 3, versículo 20. Porque guardaste a palavra do meu testemunho, eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo. Esse versículo é muito usado pelos dispensacionalistas, que são aqueles que defendem no arrebatamentos antes da grande tribulação. Mas só que quando a gente faz a exegese, por isso é que eu recomendo o curso de teologia, que é, Rafael, que tu muito sabiamente colocaste para nós aprendermos mais, a palavra, eu te guardarei da hora da provação, a palavra é ektos. Eu te guardarei na provação, e não da provação. Tu está entendendo bem? Tu conheces isso melhor do que eu. Eu te guardarei na provação. Quer dizer, eu passo pela provação, eu vou estar guardado. Vou estar igual Noé. Eu vou estar naquela tribulação que Noé estava lá dentro daquela arca, que eu não queria estar ali dentro. Um ano ali dentro, né? Um ano e pouco. Mas terríveis dias. Mas ele não passou, ele foi guardado por Deus. Ele foi guardado por Deus dentro daquela arca, né? Aqui eu não queria estar ali dentro com aquele bando de animais. Avalie. Mas ele foi guardado. Então nós seremos guardados. Por quê? Porque a grande tribulação ela não vem diretamente para nós. Mas nós estaremos na tribulação, sendo guardados na e não da tribulação. A palavra Pastor Afonso, é ektos. É na Pastor tribulação. Afonso, e aí, porque muita gente fica achando que o início do fim, ou o início dessa volta de Jesus, ela, para a corrente mais popular hoje, que seria a dispensacionalista, aconteceria com arrebatamento. Mas na hora que a gente passa a ver a questão que não conseguimos ver esse arrebatamento pré-tribulação, né? Então, Jesus vai contando, por exemplo, no sermão profético, e a gente vai em Apocalipse, que também não fala diretamente de arrebatamento em Apocalipse, a gente vê uma série de sinais dessa grande tribulação. O próprio Jesus fala do princípio das dores e depois dessa grande tribulação. E aí surge... Falso profeta, falsos profetas. Surgem duas perguntas aqui que estão integradas, eu vou passar a bola para o senhor. A primeira quais são esses sinais? E já que esses sinais, entre eles, como a gente já falou aqui, guerra, falso profeta, doenças, epidemias, problemas econômicos e etc., problemas naturais, sinais do céu, nos céus, a pergunta que muita gente já fez, inclusive aqui no chat, aqui, já podemos dizer que esses sinais que estamos vivendo hoje, problemas econômicos, viremias, epidemias, todo mundo em casa, as movimentações políticas, são sinais dos últimos dias? O senhor entende que isso pode sinalizar para as profecias bíblicas dos últimos dias? Rafael, eu tenho quase que certeza. Deus agora nos colocou, todo mundo com máscara, dentro das suas casas, são as trombetas que estão tocando para a gente se arrepender, para a gente meditar. Deus, vão vir outras provações duríssimas, mas sempre com a intenção de Deus é o arrependimento do ímpio. Deus, por enquanto, está muito preocupado com o ímpio e está botando a igreja para clamar, para orar, para meditar na palavra. Então, eu chamaria atenção, além desses sinais que nós vamos, sinais vindo do céu também, desde Gênesis fala dos sinais vindo do céu, eu chamo a atenção dos falsos profetas, que também estão aí cada dia mais. E eu falo também, Rafael, dos divórcios. E também, Rafael, o homem da iniquidade, sabe o que é o maior sentido dessa palavra, que ele está aparecendo aí, vai aparecer. E Jesus, e São Paulo diz que nada vai acontecer sem que apareça a apostasia, que nós já vivemos, e o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, esse governo mundial, essa moeda única, essa religião única que vão criar, porque chegaram à conclusão que o grande fator das guerras é guerra religiosa. Cristão contra
contra judeu, judeu contra muçulmano, muçulmano contra cristão. Essa guerra... Então, eles querem uma religião única. E a homossexualidade também é um grande sinal, porque lá em Daniel, você falou que eu gosto muito desse livro Daniel, fala que o anticristo não é chegado à mulher. Daniel não diz que ele é gay, mas ele não é chegado à mulher. Está lá no livro de Daniel. Então, a homossexualidade tem algo a ver espiritual com o anticristo. Além desses outros elementos externos, esses terremotos, maremotos, esses tsunamis, e quantas vezes a gente tem visto o eclipse do Sol e da Lua, vendo a Lua vermelha, o Sol vermelho. São sinais, Rafael. Nunca tinha isso antes, com tanta precisão. A Lua, é pena o doutor Adalto não ter ficado conosco por causa da epidemia. Ele vai mostrar coisas espetaculares. A Lua vermelha, o Sol vermelho, sinais parecidos com esses sinais que Jesus descreve aqui, que vai acontecer de uma maneira bem visível, mais intensa. Mas a se vê anúncios, e o mar vai ser está sendo muito agredido, a natureza, os rios, a morte dos animais marinhos, são sinais realmente, a fome, né? A prostituição, são sinais evidentes, e esse conluio de formar um bloco de um governo único. Isso é muito importante como sinais. Esse agora, Rafael, eu nunca pensei, sinceramente, se nós conversássemos esse assunto em dezembro, que nós íamos estar tudo dentro, o mundo todo, para futebol, para culto, para tudo. Eu nunca Se falasse isso há um ano atrás, a gente não acreditaria. Eu não acreditava. Não, em dezembro eu não acreditava. Verdade. No Natal, não. Isso não pode. Pois é, aconteceu e está acontecendo. E quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo vai durar isso aí? Esse medo. Perdemos ontem um grande amigo nosso, o Haroldo, casado com uma irmã em Cristo nossa, a Marli. Quer dizer, essa dor, esse sofrimento chama a atenção para o ímpio se arrepender. É um alerta de Deus para haver um arrependimento, uma meditação. É uma chance que Deus está dando. Nós vamos sair bem mais forte. Agora, quando vamos sair, eu não sei. E Pastor Afonso, uma vez que... eu quero fazer uma colocação e depois uma pergunta. A gente olha os últimos 100 anos da Terra, porque a Terra tem milhares de anos. Então, só que a gente acha normalmente que os últimos 100, 200 anos é muito tempo. Em relação à história da Terra, ou então em relação aos 2.000 anos, mais de 2.000 anos depois de Cristo, os últimos 100 anos, a quantidade de guerras e guerras mundiais que enfrentamos, a quantidade de epidemias e de viremias, de pragas que alcançaram a Terra, e tal como essa que parou o mundo, a quantidade de perseguição na igreja, a gente sempre se remete a Roma, mas em números brutos, eu estava olhando números, há dezenas de milhares de pessoas por ano sendo mortas por causa do testemunho de Cristo já hoje na Terra. Assim, os números, às vezes a gente não divulga, tanto que o próprio presidente Trump tem levantado a questão da perseguição de cristãos, são números absurdos. E engraçado que o mundo fica calado em relação a isso, né? O mundo é calado. Ninguém fala da quantidade de mortes de cristãos que acontece. 100 milhões de cristãos estão sendo perseguidos atualmente. 100 milhões de perseguidos. Nós vivemos... Aí todo mundo... A gente conhece as perseguições de Roma, mas em números brutos, nós vivemos o período de maior perseguição de cristão na história. Então, a gente olha para os sinais ditos por Cristo ou em Apocalipse, a gente vê que muitos desses sinais, eles estão vivendo um período auge na história. E o Paulo, ele compara as profecias também, seu Afonso, com as dores de parto, né? Elas vão se tornando mais fortes e mais próximas. Mais fortes e mais próximas. A gente vê que ao longo da história, dos últimos 2 anos, realmente é isso que tem acontecido. Os próprios catástrofes naturais, seu Afonso, que nós atravessamos nas últimas décadas. Centenas e centenas de milhares de pessoas morrendo por catástrofes naturais. Tudo muito ligado muito próximo às profecias. Mas eu faço uma pergunta para o senhor agora. Diante de que os sinais de tribulação se apontam,
a gente não tem como saber, até adianto aqui, a gente não tem como dizer qual é o dia exato da volta de Cristo, a gente não tem. Nossa intenção aqui é não fazer o papel de profeta do dia da volta de Cristo. A gente está só analisando os textos e pensando o nosso mundo. Mas, Pastor Afonso, diante desses cenários, a gente vê e já começa a perceber que um dia vamos ter que atravessar um momento de tribulação, de grande tribulação. Como é que a igreja vai conseguir atravessar esses períodos de tribulação? Porque quando a gente fala isso, pastor Afonso, até teve uma série de risos e brincadeiras aqui no chat, o pessoal dizendo, eu queria ser arrebatado, eu não queria estar aqui em perseguição. Assim como os cristãos, com certeza, do primeiro século, não queriam estar lá, não, sofrendo na mão de Roma, sendo lamparina da cidade de Roma, cristão tocando fogo, enchendo o coliseu de sangue de cristão comido por leões. Eles também não queriam estar passando por aquilo. Mas, pastor Afonso, como é que a gente vai conseguir atravessar o momento da tribulação como crente? Existe alguma verdade bíblica sobre isso? Rafael, nós seremos provados e vem de Deus, poder de Deus, para nós suportarmos todas as coisas. Isso não vem da carne. A carne humana, ela não... Se tu me chegar agora, nesse momento, eu e você, nós não temos a mínima condição de nem um beliscão a gente aguenta. Mas na hora, se Deus te escolher para Marte, se Deus te escolher para ser um homem martirizado, vem poder de Deus na tua vida que tu vai suportar. São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque veio poder na vida dele. Jesus anunciou, tu vai ver que tipo de morte tu vai me honrar naquele dia. Então, isso é uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos estar preocupados com isso. Nossa preocupação é em nós estarmos preparados, lendo a palavra, orando, ganhando vidas. E na hora dessa provação, a Bíblia garante que nós vamos ser guardados. Deus vai nos guardar. E vai escolher muita gente, vai ter muita gente que vai querer mesmo, Rafael, pagar um preço altíssimo. Tá entendendo? E vai vir do céu poder para aquela pessoa suportar essas provações. Isso não vem da Então, carne. a gente pode dizer, então, que nesse período, ao mesmo tempo, vai ser um período do avivamento da igreja. Então, vai ter poder de Deus no Espírito. Não é pela nossa força de vontade, pela nossa carne, não. É no poder do Espírito. Rafael, vem unção poderosa para a gente ganhar muitas vidas. Não é? Vai ser uma época de evangelismo grandioso também. Eu não vejo, assim, vantagem de eu estar lá no céu, sentado, olhando os amigos nossos, parentes, a vizinhança sendo tratada dessa maneira e a gente não fazendo nada. Eu não vejo argumento bíblico para isso. Pelo contrário, eu vejo que a igreja do Senhor, ela foi chamada para Marte. Ela foi chamada para sofrer por Cristo. Nós fomos chamados para isso. E eu não vejo no momento desse, não tenho aqui na Bíblia, nada que me garanta que nós estaremos no bem bom, certo? E às vezes um irmão teu aqui na terra, um filho teu aqui na terra, e tu lá no bem bom. Não, tu vai estar aqui com ele, é hora de provação, é hora que ele vai ver teu testemunho. Muita coisa vai acontecer na grande tribulação, Rafael. E eu tenho certeza que nós vamos vencer, porque vem poder de Deus para nossas vidas. E nós vamos suportar qualquer aflição que acontecer, nós estaremos poderosamente. Os escolhidos, ninguém é Marte porque quer ser. Tu não vai ser Marte nesses tempos, se tu fores, porque tu quiser, tu foi escolhido. Deus vai escolher as pessoas para martirizar. Na verdade, a Bíblia fala até a respeito de um dom do martírio, né? Isso. Um dom do martírio. A gente pensa, eu não quero estar nessa, Deus. Mas se Deus me escolher, eu vou estar forte, poderosamente, sob a unção do Espírito Santo, para vencer qualquer coisa. Eu e qualquer irmão ou irmã que foi escolhido por Deus. Isso não vai ter problema. Hoje a gente vê, Rafael, nos países aí, o que tem de gente martirizado, e com o poder que eles, na hora, resistem a serem decapitados,
É grande a aflição dos irmãos aí no Oriente Médio, principalmente, sofrendo já esse martírio. A igreja primitiva, é interessante o relato histórico da igreja primitiva, nas arenas, os leões, os leopardos, eles rindo, morrendo rindo. Isso é fato histórico. Louvando, cantando louvores, né? Entrando, cantando louvores, e o sorriso deles mortos nas arenas. Isso vem de Deus. Isso realmente é um relato histórico, não é bíblico. Então, nós temos essa grande relato. Por exemplo, não é da Bíblia, não faz parte do cânon, mas a Epístola de Barnabé, ele fala na igreja da Grande Tribulação. Justino, o Marte, todos aqueles, o Tertuliano, todos aqueles homens, a igreja patrícica, né, que se chama? Patrícica, são os pais da igreja. Patrícica, né? Exatamente. Eles são nossos pais. Não há relato, todos eles falavam do milênio, acreditavam no milênio, Rafael, mas eles também falavam da grande tribulação, que a igreja vai passar. Esse negócio de arrebatamento oculto não está aqui na Bíblia de ninguém. Você pode procurar que você não vai encontrar. E é coisa de 100 anos para cá. Não é coisa da história da igreja. Não é. Pastor Afonso, e aí avançando para a história, então a igreja passa por um período, o mundo vai passar por um período de grande tribulação. E como é que acaba esse período? Desculpa, pastor Afonso, em vez de eu já falar do fim da grande tribulação, eu queria falar de uma coisa, levantar uma questão aqui com o senhor, de ordem prática. Ao mesmo tempo que tanto o Apocalipse quanto o sermão de Jesus, o sermão profético de Jesus, às vezes é mais fácil de entender. Diz que, ao mesmo tempo que haverão as epidemias, as catástrofes, os sinais, o evangelho seria pregado até os confins da terra. Haveria um grande avanço poderoso do evangelho ao mesmo tempo, como um sinal da vinda de Cristo, né? Pastor Afonso, então, de ordem prática, esse avivamento que nos faz ser capazes de atravessar a tribulação, ele também deve levar a igreja ao avivamento. O senhor não acha que isso é uma mensagem que cabe para a gente hoje aqui, nesse período de isolamento social, viremia mundial, de tribulação que nós estamos atravessando, não segue como uma aplicação prática, é um momento, é uma janela aberta por Deus, por meio dessa tribulação, para a gente pregar a palavra de Deus aí? Exatamente. Rafael, eu quero te lembrar, aproveitando essa tua pergunta, os 144 mil selados, que a Bíblia fala de judeus, mas Lloyd Jones diz que somos nós. 144 mil judeus. Judeus hoje em dia somos nós. É o povo de Deus, né? Israel, nós somos o Israel de Deus. Nós somos a confirmação, não é, profética de Deus, de Israel para nós. E todos que se converterem, quer seja judeus, quer seja brasileiro, não interessa. Esses 144 mil, Rafael, crentes pregarão o evangelho com poder assim, igual Filipe pegou no livro de Atos. Arrebatado de um lugar para o outro. O mundo todo, olha o avivamento que vai ter. E o Martin Lloyd Jones, a quem eu acredito, que tem lá 144 mil judeus, isso é um número que não é obrigado a ser 144, não. Ali é um número que tem é 12 vezes 12. 12 vezes 12, 12 é o número de Deus. Perfeito. Tem um significado no Apocalipse. E também o 1000 versus 1000, como milênio, não quer dizer 1000. Não quer dizer isso, não. É a forma cúbica da Nova Jerusalém. É 1000. É vezes 1000, mas é 12 vezes 12. Certo? Então, esses 144 mil judeus, que na verdade são 144 mil irmãos em Cristo, o cara é irmão em Cristo, e não é étnico mais. Por que não é mais étnico? Porque a cruz acabou com essa... A barreira foi quebrada. Jesus quebrou essa barreira, não tem mais essa barreira. Israel de Deus são todos que se convertem, independente de etnia.
Então, esses 144 mil crentes, altamente avivados, cheios do poder de Deus. A Bíblia fala que são 144 mil judeus castos, que pregarão o evangelho para o mundo todo. Pregarão o quê? O evangelho de Jesus Cristo. Com o poder de quem? Do Espírito Santo. Então, como é que o Espírito Santo vai sair da terra? Tem essa teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, diz que o Espírito Santo vai levar a igreja, vai sair, que aqui vai ficar terrível. Como se os 144 mil vão pregar o evangelho no poder máximo do Espírito Santo? Como haverá conversão sem o Espírito Santo na terra? Como o Espírito Santo pode sair de um lugar? O Espírito Santo não pode sair de lugar nenhum, ele está em todo lugar, ele é Deus. Tem muita coisa assim, Rafael. Quando a gente analisa essa escola, a milenista, ela é bem bíblica. Eu sei que a outra é mais simpática. Eu sempre escuto quando o irmão me explica, eu também gosto dela, ela é muito simpática, mas não é bíblica, como é a escola da reforma, a escola histórica. É muito mais bíblica. Tem uma conotação mesmo muito prática de aplicação na doutrina cristã verdadeira. É como eu penso. Até agora eu estou nessa aí, estudando, lendo para aprender mais, né? Então, pastor Afonso, entrando para essa linha do milênio, e aí eu vou caminhar já na direção da conclusão dos últimos assuntos. Não dá para trabalhar muito, é uma live, trabalhando de forma geral os assuntos, mas existe, quando a gente atravessa esse período de tribulação, no final, Jesus vem com poder, não é isso, pastor Afonso? Então, há uma volta corpórea de Cristo para a Terra. O senhor acredita nisso? O senhor concorda com isso? Jesus vai voltar em carne e osso. Então, no final, há a grande volta de Cristo, dizendo... Isso, Rafael. E quando ele voltar, aí Jesus explica em João capítulo 5, capítulo 6, no livro de João, no Evangelho de João, que no último dia, que é o último dia, ele mesmo que diz que é o último dia, os corpos ressuscitarão, ímpio para a condenação. Está lá em João capítulo 5, e capítulo 6, e capítulo 11, ele falando com as irmãs de Lázaro. Não é? Ele vai ressuscitar todo mundo nesse dia. Não é uma ressurreição agora, daqui a 1000 anos dos ímpios. Lá não fala, a Bíblia não fala disso. Tu não vai encontrar isso na Bíblia. Tu vai encontrar na Bíblia a ressurreição dos ímpios e dos crentes mortos. O corpo vai ser ressuscitado. Todo mundo vai ressuscitar o corpo no último dia. Ele fala claramente. Leia o João capítulo 5, João capítulo 6. Está muito claro. Ele ressuscitando todos, uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Não fala em... Pastor, então eu faço duas perguntas aqui. Então, Jesus volta no final da tribulação, Jesus volta, os mortos ressuscitam, os que estão vivos, segundo Tessalonicenses, terão o corpo transformado. Arrebatado. E a gente vai para... Serão arrebatados, né? E a gente vai para o julgamento, o trono branco de Apocalipse ali, né? Ali, Satanás e o diabo, Satanás, a besta, o falso profeta são jogados no lago de fogo, e com ele todos os seus seguidores, ou seja, todos aqueles que não se renderam a Cristo, mas ficaram obedientes ao pecado e ao diabo. E entra para um novo estado eterno, e agora o mal da terra é extirpado, não é isso, Afonso? Agora a terra volta a viver a experiência do Éden, mas o Éden que antes era campal, agora é um Éden cidade, é um Éden urbanizado, um Éden evoluído. Eu não sei se a palavra evoluída está certo, não sei se estaria certo dizer isso, mas a gente volta para um estado sem Satanás, sem pecado, sem o mal, uma terra totalmente perfeita, vivendo há uma promessa, há uma esperança, então, depois da tribulação, de um mundo perfeito. É, seu Afonso? Exato, Rafael. Quando a terra vai sofrer uma transformação, como o corpo humano, ele é transformado.
por exemplo, eles notavam que Jesus é parecido com ele, é Jesus. A aparência, então o corpo é transformado. Não é a palavra não é neo no grego, novo corpo. É uma transformação que o corpo tem. A terra vai ser transformada, não é uma nova terra. Tá entendendo? Ela vai ser a palavra não é neo, um novo céu, é transformação. Ela é a palavra original que eu não sei dizer, não é neo. É uma outra palavra que quer dizer, o corpo vai ser transformado em corpo glorioso, a terra vai ser transformada em gloriosa e o novo céu também vai ser transformado. Ali que começou o pecado, né? Ali vai ser tudo modificado. Ali a gente não sabe explicar bem. Mas vai haver uma grande transformação. Aí pronto, aí começou a eternidade. Não tem esse negócio de volta tudo de novo, agora ele vai reinar com o judeu. Isso acabou. A cruz de Cristo, ela acabou com a etnia, acabou com... Quando Jesus voltar, já é Nova Jerusalém. Já é a Nova Jerusalém, já é a nova vida para todos sempre. Não tem, ele vai reinar 1000 anos com Cristo, uns com o corpo glorificado, outros com o corpo físico, o pecado continua. Pode ver que na teoria dispensacionalista do milênio, o pecado continua, no final Satanás é solto e todo mundo corre para Satanás, com Cristo reinando aqui na Terra. Eu não acredito dessa maneira. Eu, sinceramente, Rafael, eu não acredito dessa maneira. Eu acho que o milênio, nós estamos em pleno milênio, essa palavra não quer dizer 1000 anos, todo o capítulo 20 é simbólico, aliás, o Apocalipse todo é cheio de símbolo, e o capítulo 20 ele é todo cheio de símbolo. Aí tu pega uma palavra, milênio, que só aparece ali, no verso 4, capítulo 20, tu quer me dizer que essa palavra é ipsiliteri? É literal. Tu conhece mais do que eu isso aí. É literal? Será que é verdade? Você sabe mais do que eu isso aí. Eu não acredito. E essa palavra não, essa palavra aqui é literal. O resto, não, eu não acredito. Para mim, também não é literal. É um símbolo do milênio, porque o reino já começou, nós estamos reinando com Cristo, levemente, mas estamos. Ele já reina no universo. Então, já começou o milênio de Cristo. O reino dele já começou. Vai se tornar numa plenitude quando ele voltar. Vai atingir o planeta Terra como um todo. Que, por enquanto, tem gente reinando aqui na Terra. Nós somos nós. Satanás não encosta. Satanás não encosta perto da gente. O reino de Cristo já começou. Ele ainda não é pleno sobre toda a Terra. Vai ser lá na Nova Jerusalém. Isso. Aí vai ser toda a Terra plenamente como ele está reinando lá no céu agora. Mas então, hoje ele já é nas nossas vidas, na igreja, no já é nas nossas vidas. Já reina. Isso. Ele já reina. Ele já é meu rei. Ele é meu rei. Eu sou servo. Ele contou várias passagens, várias parábolas. O rei com o servo. Nós somos servo. Não é? Então, essa plenitude aqui na Terra vai acontecer na volta dele. A volta dele é única e pronto, ele resolve tudo. Não tem essa de milênio, o milênio com o judeu, vai fazer... Não, não tem mais. Isso aí acabou. A cruz de Cristo acabou a barreira. Não tem mais gentil e judeu. É um só povo. Fala. Então, uma questão interessante a gente acha que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados para a gente morar no céu, na eternidade com Deus. A eternidade com Deus vai ser aqui na terra, com o corpo glorificado, no reino eterno de Cristo, não é isso? Rafael, não haverá, como a Bíblia fala, não haverá espaço entre o céu e a terra. É a mesma coisa. É o encontro do céu com a terra, né? É a plenitude. Não dá para entender, né? Mas é o pleno, é o êxtase, céu e terra. Não vai ter diferença. Vai ser tudo a mesma coisa. Que bênção. Eu acho que essa é uma maneira maravilhosa da gente concluir aqui nossa conversa, sabendo que um dia o céu vai se encontrar com a terra, vai descer a nova Jerusalém dos céus e se encontrar com uma terra renovada e nós viveremos para sempre no reino justo e perfeito do Senhor. Isso, exatamente. Em vez da gente ter medo de tribulação, vamos ter esperança da eternidade, né? A tribulação vem poder de Deus para vencer qualquer uma. Vem poder de Deus para vencer qualquer tribulação. Esse medo não vai ter problema na época. Na época não vai ter problema. Pode ver que lá em Apocalipse, no capítulo 6,
os irmãos que já morreram estão pedindo até vingança. Mas eles não pedem uma vingança no sentido literal também. É um negócio. Eles estão querendo que o Deus resolva logo o problema deles, que eles querem um corpo glorioso. Você já leu esse capítulo 6? Está logo abaixo do trono. Eles estão logo abaixo do trono. Aí Deus diz assim, espere que tem mais gente que está vindo aí da grande tribulação, que vai sofrer ainda pelo meu nome. Espere que não está na hora ainda. Aí Deus dá para eles roupas brancas. Não sei se vocês prestaram atenção dessa passagem dos irmãos que sofreram por mártires. Eles estão pedindo o corpo, estão querendo já que Deus apresse as coisas todas. É interessante. E também a hora que Deus lança na terra as orações dos crentes. Tem uma hora que ele vai lançar todas as orações dos crentes na terra. E aí, Rafael, eu acredito que aí vem muita unção para nós vencermos épocas difíceis que vão acontecer ainda. Isso aí Mas, vai Afonso, eu acho que tá preparado. foi muito boa nossa conversa aqui. Eu vou só responder a uma questão do Vanilson e a gente vamos concluir. O Vanilson faz já porque é a segunda vez que ele pergunta sobre quem seriam aquelas duas testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11. Eu vou esboçar uma resposta rápida, mas eu queria dizer que ali a figura lembra Elias e lembra Moisés. Sendo assim, se lembra Elias, lembra Moisés, ele está dizendo que é o operar da palavra de Deus, são a lei e os profetas, testemunhando. É uma ideia simbólica, não é literal. É o operar que Deus vai trazer lei e profetas trabalhando. É aquela ideia dos judeus, dos 144 mil. É a mesma ideia. É o povo de Deus evangelizando aquela época. Então, essa é a ideia. Né? É um símbolo. É um símbolo. Eu só queria dizer que existe várias correntes e a gente entende que eu e o pastor Afonso, nós estamos mais próximos da interpretação mais antiga, mais histórica de Apocalipse, onde ele é lido como uma linguagem mais... Ela é mais propriamente uma linguagem apocalíptica, ou seja, se falar por meio de figuras. A gente entende muito mais assim do que a leitura literalista que tem sido feita nos últimos 100 anos, que gerou o pensamento dispensacionalismo. Mas eu não estou dizendo que... Não tem como afirmar que tudo que a gente está dizendo, tem certeza, é isso. O livro de Apocalipse é muito difícil, né, pastor Afonso? E uma coisa... Rafael, tem uma coisa também que eu não gosto da dispensacionalista, ele é tudo futurista. Todo o Apocalipse, o outro não. Esse que nós pregamos está acontecendo desde o Império Romano. Sim. É a história ou pré-milenismo histórico. A história toda da igreja está lá contida no Apocalipse. Por exemplo, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto, tudo está acontecendo. Está acontecendo. Mas para os dispensacionalistas, tudo é futuro. Ainda não está acontecendo nada, vai acontecer tudo. Tudo é futurista. Eu não gosto também dessa maneira de pensar. Tem muitas críticas, eu pessoalmente. Tem muita coisa bonita, muita coisa linda. Eu acho que a gente tem que conhecer as duas. Eu gosto de conhecer, não é? Mas a gente tem uma preferência, não é? Eu respeito eu respeito muito quem é pré-tribulacionista, né? Eu acho que eu respeito demais, mas eu não vejo doutrina bíblica para aplicar tão grande como a gente vê na teoria amilenista. Ninguém consegue explicar 100%. Jesus não fechou totalmente as coisas. Ele deixou a gente para estudar, para meditar, para esperar, para aguardar. Há uma advertência de Jesus para a gente aguardar, para a gente expectar, não é? Então, é o que a gente tem que fazer, é esperar, é ler, não se antecipar. Você vê, os adventistas anunciaram a volta dele, Ellen White, o Darby também, aquele William, não é? William Milley. O William Milley errou, mas ele reconheceu, ele pediu perdão. As pessoas se mataram, Rafael, em 1800 e pouco. William Milley
marcou até a data da volta de Jesus. E, na verdade, nada aconteceu. Aí, depois de um ano, remarcaram para um ano depois. Tinha gente que ficava nos telhados esperando. Foi largar de trabalhar. Foi uma convulsão. Então, é melhor a gente ter um equilíbrio muito grande, esperar no Senhor, orar, e a igreja se cuidar. A igreja está se cuidando mesmo. Você é Tá? vigiar. O próprio Senhor Jesus diz que a gente tem que estar vigiante para Vigiar e orar. essa Né? hora tá por chegar, né? Rafael, tem muita gente acomodada com esse negócio de arrebatamento. Aí você é arrebatado e não está se cuidando, não está trabalhando. Eu acho que nós vamos passar por momentos em que nós vamos pensar mais na família, que é essa hora a gente medita mais, ora mais e vamos trazer mais gente para Jesus. Eu acredito muito dessa maneira. Eu acho que esse mesmo momento que nós estamos passando, nós estamos orando mais, todo mundo tem certeza que está orando mais. Todo mundo está lendo mais, todo mundo está se aplicando mais, está preocupado mais com as pessoas lá fora, que estão jogadas, abandonadas, são da família nossa, são da amizade nossa. Eu penso que a gente vai sair mais forte. A aprovação, lá em Romanos capítulo 5, né? A aprovação, que é a mesma palavra tribulação, é a mesma palavra de tribulação. Ali aquela aprovação, aquela tribulação traz esperança, não é? Traz experiência. É a tribulação que traz essa amadurecimento do crente, traz resultados práticos, evangelísticos e de santificação para a gente. É a tribulação. Pastor Afonso, a gente vai precisar encerrar a live, porque com 1 hora o Instagram ele encerra automaticamente a live. Então daqui a 5 minutinhos ela vai cair. Então eu queria terminar dizendo deixando para o senhor dar uma palavra final aí, para alguma coisa que o senhor ainda queira dizer, ou então se despedir do público que lhe ouviu aí. E a palavra está com o senhor aí, para a palavra final. Pois não, Rafael, eu agradeço muito. Eu acho que você quando prega e os outros irmãos, quando prega o dia de domingo, 400 pessoas escutam, 500. A gente vê que mais de 1.000 pessoas estão escutando os sermões da Maranata e assim das outras igrejas. Então você vê que debaixo de uma tribulação que é grande, de ficar em casa, de máscara, sem poder trabalhar, sem poder ganhar, a gente consegue alcançar o evangelho dobrado. É essa a tua experiência, Rafael? É assim que você pensa? Nós não estamos falando para muito mais gente dia de domingo, através da internet? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos... 1.500 pessoas, coisa que lá na sede, lá dentro, a gente faz, não é? Isso em todas as igrejas está acontecendo isso, em todos os estados, os países, está acontecendo isso. Então, é uma maneira que Deus alcança mais através das provações que nós estamos passando. Tá bom, querido? Estou sempre às ordens, agradeço muito e Deus abençoe vocês todos. Oi, tô aparecendo aí, tia? Tô travado? Para dar uma palavra final.
sábado, Mateus, Deus, Ivan, travou, né?